E aí, pessoal, Leonardo Baiense, tudo bem? Professor de História, aqui na hora do Enem com vocês, tá? Vamos nós, então, para mais uma questão. Olho na tela, pessoal. O canto triste dos conquistados. Os últimos dias de Tenochtitlan. Para quem não sabe, gente, Tenochtitlan era uma das áreas mais importantes da Confederação Azteca, ok? Nos caminhos jazem dardos quebrados. Os cabelos estão espalhados. Destelhadas estão as casas. Vermelhas estão as águas, os rios, como se alguém as tivesse tingido. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. Ok? Vamos adiante. O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado ao A. Pessoal, aqui comigo, vejam só, a questão ela se refere à conquista da América. Ela está levando em consideração o momento em que os espanhóis se debruçaram sobre o continente americano. Durante muito tempo, os historiadores se colocaram uma problemática. Se perguntaram como um grupo reduzido, como um grupo diminuto de espanhóis, cerca de 600, 700, 800 homens, como esse grupo conseguiu conquistar uma área composta por milhões de indígenas, milhões de autóctones. Vários historiógrafos, vários historiadores se perguntaram, se colocaram essa questão e procuraram dar respostas a ela. Apontaram, por exemplo, a superioridade militar espanhola. Os espanhóis introduziram os cavalos, os espanhóis conheciam a pólvora. Isso fez toda a diferença no enfrentamento com os nativos. Mais do que isso, os espanhóis foram beneficiados pelo que se convencionou chamar de choque microbiano. A expressão é de um historiador chamado de Alfred Crosby, no livro Imperialismo Ecológico. O Crosby vai afirmar que a conquista da América não seria possível sem a variável doença, sem a variável moléstia, sem a variável enfermidade. Nós sabemos que os espanhóis levaram para a América, enfim, uma série de patógenos, uma série de vírus, uma série de micro-organismos, de bacilos, de bactérias, para as quais os nativos não tinham anticorpos, e o resultado foi uma catástrofe demográfica. Isso também favoreceu a conquista. Nós precisamos mencionar ainda outros pontos. Os espanhóis, eles exploraram as rivalidades existentes entre os indígenas, entre os autóctones. Os hispânicos perceberam que não havia uma harmonia entre eles. Então, a tendência era procurar alianças para derrotar determinados grupos. Por exemplo, quando Cortés chega à Confederação Azteca ou Império Azteca, como queiram, ele percebe que havia uma rivalidade entre os astecas e os tlaxcaltecas. Então, os espanhóis costuraram uma aliança com os tlaxcaltecas para que pudessem viabilizar a conquista de Tenochtitlan. Tudo bem? Essas são algumas explicações para a conquista da América. Mas vamos às alternativas. Olha para cá. Bom, repetindo, o texto é um registro asteca cujo sentido está relacionado ao A. Letra A. Tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. A cultura asteca não foi plenamente destruída. Nós temos vestígios desta cultura em textos, como na questão. Temos vestígios em museu. Então, a A não pode ser marcada. Letra B. Tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. Gente, olha só. A B é a correta. Olha para lá, ó. Olha para cá. Cabelos estão espalhados, as águas vermelhas pelo sangue. Então, a referência é a resistência indígena. Os indígenas, eles não aceitaram passivamente, enfim, a presença hispânica, não. Letra C, extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. A questão vai além disso, está trabalhando com a ideia da resistência, da recalcitrância. Letra D, dissolução da memória sobre os feitos de seus antepassados. Também a questão da memória não está presente,
Muito menos a letra E, profetização das consequências da colonização da América. Letra B é correta. Gente, um abraço para vocês.